Olá, muito bem-vindo à nossa página do Vale a Pena Crer. Estamos mais uma vez na nossa série Prelúdios do Apocalipse. Vamos aí avaliando alguns eventos fundamentais relatados na Palavra de Deus, especialmente no livro escrito para os nossos dias, uma carta de amor para a nossa geração. Então, hoje vamos falar sobre o alto clamor. Esse nome especificamente não está escrito na Bíblia, como eu disse, é igual ao milênio, que a Bíblia apresenta evidências de que passaremos no céu durante 1000 anos, mas o nome especificamente milênio não está explícito, como eu disse, ou como nós aprendemos. Tem outro exemplo também que eu podia citar, o nome da Trindade não está escrito na Bíblia, mas é uma clara alusão ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, o Deus triuno. Então, chamamos de Trindade. Então, vamos aprender hoje sobre o alto clamor. É um tema bastante interessante. Não sai daí, porque você vai poder aprender conosco. Um tema bastante interessante para você se preparar para os eventos que estão prestes para acontecer. Enquanto o mundo caminha para o abismo e a esperança tende a desvanecer, o futuro parece cada vez mais incerto. Ecoam as palavras de um compassivo Deus. Vale a pena crer. Seja você também movido pela esperança. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6. Na versão que eu trago diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam-se sobre a terra, e a cada nação, e a cada tribo, a cada língua, a cada povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Estamos a ver aqui uma clara alusão de João a ser mostrado aí os eventos finais. Ele diz que viu um anjo voando pelo meio do céu e ele trazia um evangelho eterno. Evangelho eterno são as palavras de Deus. O próprio Cristo disse: as minhas palavras, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O evangelho é eterno. Quem tiver a graça, quem tiver a bênção de viver a eternidade com Cristo nos céus, tanto como aqui na terra, na Nova Jerusalém, terá o privilégio de aprender por toda a eternidade sobre o plano da salvação de Deus. É um tema bastante extenso, bastante complexo, que Deus vai nos revelar todos os mistérios do plano da salvação durante toda a eternidade e nós passaremos com Cristo. Então, esse evangelho eterno é esse que diz que viu um anjo a pregar a toda língua, a toda nação, a todo o povo. Onde entra o grande clamor, o alto clamor, é a parte em que a Bíblia nos diz que este anjo clamava com grande voz. O alto clamor significa a voz deste anjo que clama com grande voz. O significado do anjo são os mensageiros de Deus nos últimos tempos. Somos nós. Todo aquele que é mensageiro de Deus tem uma última mensagem para o povo de Deus. E esta mensagem está explícita neste livro de Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6 até o versículo 12. Tem a mensagem primeira, que diz que temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Nós lembramos aqui que na nossa geração é evidente que as pessoas esqueceram-se de Deus. Não há temor de Deus. Entre nas redes sociais, vai ver como as crianças aí andam a se publicar muita sensualidade,
muita nudez, muita imoralidade, muitas coisas que Deus abomina estão sendo praticadas. Não há temor de Deus na nossa sociedade. A mensagem que o povo de Deus do tempo do fim tem como responsabilidade pregar a todo mundo, a toda língua, tribo e nação, é que o povo precisa temer a Deus e dar a Ele glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Nós sabemos que Deus nos deu a liberdade para escolher seguir os nossos próprios caminhos. Aqui, o que essa versão quer nos dizer é que aquele que aceitar temer a Deus e dar-lhe glória como ele merece, então ele não sofrerá as consequências do juízo de Deus, né? Então a primeira mensagem é essa: exortarmos a todo mundo para que ele possa temer a Deus e dar-lhe a glória que ele merece. Aqueles que recusarem dar glória e temer a Deus, então vão sofrer as consequências do juízo de Deus. Eu não vou deixar de ficar aqui, não vou deixar passar essa oportunidade de mencionar essa parte que diz que adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É a única referência que nos leva ao Êxodo, capítulo 20, versículo 8, e tem a clara referência do sábado como símbolo de Deus sendo o Criador dos céus e da terra. Nós podemos não dar a devida importância neste dia, por parecer um dia normal, mas é o único dia que o próprio Deus, na sua onisciência, na sua suprema sabedoria, Ele escolheu este dia para que seja o seu dia de adoração, o dia em que o povo repousa todos os seus afazeres mundanos e relembra o processo da criação, e relembra e adora a Deus, dá-lhe glória como um Deus criador de todas as coisas. Então, essa é a primeira mensagem deste anjo, que é toda a humanidade que se consagra a Deus, os mensageiros de Deus, é relembrar o povo do dia esquecido, o sábado bíblico, o sétimo dia. Por isso que no mandamento lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, Deus começou com a palavra lembra-te do dia do sábado. Na sua onisciência, ele sabia que o povo no tempo do fim haveria de esquecer. O único sinal na Bíblia que representa Deus como o Criador da terra, do mar, das fontes, das águas e de tudo que existe em toda a criação é o sábado, porque ele escolheu esse dia para ser esse tipo de sinal. Então, que tipo de mensageiros vão pregar esta mensagem a todo mundo, a todas as nações, a toda tribo e língua e povo? Vou levá-los novamente ao livro de Joel, no capítulo 2, no Antigo Testamento. Deus deixou uma profecia que dizia que Deus derramaria a chuva temporã e a chuva serôdia nos últimos tempos. Então, nós sabemos que muitas profecias de Deus têm um duplo cumprimento. Essa profecia, primeiro vou explicar da chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã, como muitos agricultores sabem, não precisa até ser agricultor para saber esse fenômeno, mas todas as épocas de plantação, nós sabemos que há uma primeira chuva, que todos os agricultores, basta verem aquela primeira chuva cair, eles vão semear. É uma chuva que faz com que a planta germine, as sementes germinem, quer dizer. E no fim, tem uma última chuva que se chama a chuva da colheita. É essa chuva serôdia que a Bíblia está a dizer. A chuva temporã é a chuva de plantar a semente para que a semente cresça, se torne uma planta e dê frutos. E no fim, tem a chuva da colheita. Então, quero lhe lembrar aí Atos capítulo 2, você vê aí o Pentecostes, onde foi derramado o Espírito Santo em grande medida, profetizaram, os apóstolos profetizaram, e no único dia batizaram mais de 3.000 pessoas. E a Bíblia, no livro de Atos, é clara e explícita de que a palavra de Deus foi expandida a todo mundo, a todas as línguas, raças, nações, povos. Então, foi o primeiro cumprimento profético da palavra chuva temporã.
profetizada por Joel em capítulo 2. Né? Aquela chuva foi a chuva de plantação da palavra de Deus. Desde aquela época até então, nós ainda estamos germinando a palavra de Deus, mas ainda não houve aí a colheita. Então, esse anjo que é retratado no livro de Apocalipse aqui, é o anjo que vai pregar a última mensagem que vai acontecer junto com a chuva seródia, a última chuva da colheita. Então, essa chuva seródia vai ser derramada em grande medida, muito mais do que foi derramada aí com os apóstolos em Atos capítulo 2. Vão receber aqui, os servos de Deus nos últimos tempos vão receber inúmeras bênçãos espirituais, para que eles consigam anunciar a palavra de Deus para o povo do tempo do fim. Então, os que vão receber essa chuva seródia nos últimos tempos são aqueles que, dia após dia, estão se consagrando a Deus, estão entregando seus corações a Deus, dedicam 1 hora ou 2 horas por dia para ler a palavra de Deus, para orar e para fazer um benefício aos pobres e aos necessitados. Esses estão recebendo porções do Espírito Santo, que vão receber no fim, em grande medida, este Espírito Santo, para que eles possam pregar a toda língua, a todo povo, a toda a nação. Então, depois de o povo saber que tem que temer a Deus e dar-lhe glória como deve ser, a Bíblia avança com a outra mensagem que nós temos que apresentar. É aquela mensagem do juízo. Essa mensagem de juízo está dividida em 2 partes. O primeiro juízo cai contra a Babilônia. Babilônia, símbolo da adoração pagã, lá em Daniel, né? Você lembra isso, o rei Nabucodonosor, né? Babilônia é o símbolo de apostasia nos últimos tempos e é referido como lá em Roma, o catolicismo romano é a representação de apostasia. A palavra de Deus foi deixada de lado, as leis de Deus foram adulteradas. Então, muita coisa está acontecendo ao contrário do que Deus estabeleceu no começo. Se você ainda não concorda que essa Babilônia é a representação da Roma atual, ou a Igreja Católica Romana, leia primeiro o capítulo da carta também aos Romanos, há de ver o que ia acontecer, o que Paulo estava a apontar como defeitos de Roma na sua altura. Aqueles defeitos relatados por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, continuam até hoje. Então, o primeiro juízo cai sobre Roma, que é a mãe das meretrizes, a prostituta referida aqui no livro de Apocalipse. E vamos ver aí também mais eu disse que os juízos estão divididos em 2. Então, o segundo juízo vai ocorrer por aqueles, no versículo 9 do capítulo 14, diz o seguinte: seguiu-se a estes um outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Primeiro juízo vai para a Babilônia, aquela que faz com que a humanidade se corrompa, aquela que faz com que a humanidade não ande nos preceitos divinos. O segundo juízo vai para todos aqueles que deixam de ouvir as orientações divinas, elas seguem a Babilônia atual, símbolo de adoração pagã, como está relatado também no livro de Daniel, no livro de Romanos, no capítulo 1. Então, tenha aí atenção de você não participar nesses juízos no alto clamor enquanto está acontecendo. Siga os movimentos mundiais aí de pregação do Evangelho que estão acontecendo, e anjos de Deus representando homens santos, puros, escolhidos por Deus para pregar a mensagem de Deus, a verdadeira palavra de Deus,
sempre é fundamentada na Bíblia Sagrada. Então não esqueça que você precisa conferir o que está escrito na Bíblia para que você saiba que está seguindo o melhor caminho. Não siga a maioria, siga aqueles que seguem a verdade de Deus. Que Deus abençoe você. Participe neste grande movimento do alto clamor, ou participe pregando esta mensagem, a verdade de Deus para o tempo do fim, para que o povo tenha uma ideia e glória a Deus. Ou você participe aceitando a mensagem de Deus, a verdadeira mensagem de Deus, não baseada em fábulas, em heresias. Que Deus possa abençoar você. Tenha uma manhã extremamente maravilhosa. Um grande abraço de toda a equipe do Vale a Pena Crer. Faça parte deste movimento. Somos uma voz que transforma vidas. Vale a pena crer. Somos movidos pela esperança.